Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, and all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, and all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Everything reminds me of you, but everything is not enough.
sunrise is just for you. So come along and take my hand. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo mais voltado mesmo para o Clube Fantoche da Euterpe, porque esse lugar merece uma atenção especial, beleza? Esse lugar não é qualquer lugar, esse lugar merece uma atenção especial. E eu quero fazer algo bacana, né? Para que vocês venham também, para quem não sabe onde é, para quem, poxa, tem uma experiência, né? Eu vou compartilhar com você também uma experiência de uma memória muito bacana e que faz parte da minha vida diretamente, beleza? Mas dando continuidade aqui a nossa conversa, então foi lá que eu encontrei esse senhor Bonfim Oliveira, né? E ele me trouxe para esse mundo do áudio. Ali eu aprendi sobre instrumentos, porque tinha muitos músicos muito bacana, né? Tinha orquestras que tocavam nesse clube, tinha muitas bandas bem conceituadas da época, que tinham uma sonoridade assim muito bacana, um timbre, né? Eram senhores que tocavam muito bem. Pessoas também, né? Não eram tão senhores assim, mas eram pessoas que tinham conhecimento, uma delicadeza no seu instrumento, né? Uma delicadeza no seu instrumento, e eu fiquei muito... Eu peguei essa base para minha vida, né? Essa base para minha vida fez toda a diferença aí nessa estrada. E com isso, a partir do momento que cada semana eu ia me aproximando dele ali, montando as coisas, eu comecei a ajudar também, né? Já chegava mais cedo, já ajudava a carregar as caixas, né? Já ajudava a puxar os fios. Tinha coisa que ele já... De tanto eu ver ele fazendo toda semana, que era o mesmo processo, é isso que eu não consigo entender também na mente de muitas pessoas hoje em dia, porque é a mesma coisa, pô. É a mesma coisa, não tem nada de diferente, mas tem muita gente que não consegue assimilar algo que é repetido, né? E eu, mesmo novinho, eu conseguia assimilar, eu conseguia entender a conexão das coisas, e foi indo, a gente começou, depois terminou, quase uns 6 meses depois, eu já estava montando tudo sozinho, tá? Com 11, 12 anos de idade, eu já chegava, já pegava, já carregava as caixas, já botava no lugar. E o meu primeiro desafio, pessoal, foi com... como era teclado, a seresta, né, na época era teclado, violão e vozes, tá? Às vezes uma voz masculina, uma voz feminina, mas o corte que a gente fazia, o corte que ele fazia no som, basicamente pelo equipamento que a gente tinha, não precisava fazer nada, pessoal. Tínhamos uma mesa Voxman de 8 canais, uma saída de auxiliar e uma saída que era auxiliar, mas que a gente usava como efeito. Um efeito externo, que era esse delay, né? Que a gente usava, ele voltava também para um sinal de uma conexão de retorno da mesa, ou um canal, né? Na verdade ficavam 7 canais, porque voltava no último canal, que era o canal do retorno do efeito, tá? Do delay. E com isso a gente ajustava o tempo na mão mesmo, não tinha negócio de tempo time não, era na mão. Aí chegava lá, aqui ficou legal, pronto. Aí esse efeito todo para todas as músicas, todo mundo que tocasse esse aquele efeito ali. Então era teclado. Me lembro que às vezes tinha um sax. Meu contato com sax, que o trompete, com trombone já é muito grande, alto mesmo, de lá de trás.
são instrumentos maravilhosos, né? Quando você ouve assim uma orquestra, pô, é muito top. É só quem ouve, só quem sabe é quem ouve, quem já ouviu, quem teve essa experiência, né? Só quem sabe é quem já passou por essa experiência aí. Então, é muito gratificante mesmo esse processo. Eu comecei a fazer essas mixagens, tá? Comecei a fazer essas mixagens, montar o som e começou a surgir as oportunidades para poder fazer outros eventos, né? Como ele teve, como é que eu posso te dizer, fazer evento lá toda semana, o que foi que aconteceu? Aconteceu que ele alugou uma sala lá no clube mesmo e levou todo o som dele para lá, para esse clube. O som dele não ficava lá, ele só levava final de semana. Ele levou todos. Agora imagine, gente, a cara do moleque quando viu meio mundo de cabo, meio mundo de caixa, meio mundo de fio. Mano, foi... rapaz, não tenho como te explicar. Eu não tenho como te explicar, porque foi muito massa, velho. Foi muito massa. E aí, em vez de era só final de semana, era a semana toda. E aí ele me deu a chave dessa sala, porque eu já trabalhava no clube à tarde. E aí pronto, tinha dias que ele chegava lá fazer revisão, fazia minhas coisas no clube, ia lá e ajudar ele a fazer revisão, botava as caixas para fora, ajudava a abrir caixa. Lá ele me ensinou como usar o parafuso, como abrir uma caixa. E na época a chave de fenda era desse tamanho, eu tinha que fazer uma força violenta. Então quem protegia o cone do alto-falante era meu dedo. Porque ele ensinava que quando a gente botava a chave de fenda para desfazer o parafuso, que era apertadão, porque tinha que ser bem apertado por causa da vibração, se a chave de fenda escorregasse, você não ia deixar ela furar o cone, porque seu dedo estava lá. E se por um acaso você deixasse passar, ia furar o seu dedo, ia cortar seu dedo. Ele dizia, é melhor cortar o dedo do que deixar furar o cone do alto-falante. E por incrível que pareça, nunca cortei meu dedo, porque a tensão é muito grande, é seu dedo que tá ali, pô. Então não tem como você dar vacilo para, entendeu? Não tem como. Hoje com as parafusadeiras, né? É top, mas é lindo, mas mesmo assim tem os abençoados que conseguem furar o cone do alto-falante com a furadeira, com a parafusadeira, só para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, eu só sei que para resumir aqui meu relato, eu só sei, meus amigos, que minha infância neste lugar e com essa pessoa em especial, Bonfim Oliveira, da Banda Oliveira, né? E aí ele começou a me ensinar além de montar caixa. Aí ele já veio para a parte técnica. Qual é a parte técnica? Identificar a impedância de um alto-falante, identificar as vias, identificar, por exemplo, aprender a colocar as conexões de acordo com a impedância de potência que você tem. Tipo, na época no máximo era 4 ohms, mas era normal uma caixa de CH212 que tinha dois alto-falantes de 12 polegadas, né? Essas caixas tinham que ser ligadas em série para poder duas caixas ficar de um lado só do PM5000, entendeu? Os graves da mesma forma. Os graves, os que tinham CH212 era ligado em série, porque era dois alto-falantes, uma caixa com dois alto-falantes de um lado, uma caixa com dois alto-falantes do outro. Então, do outro lado da potência, eu só tinha 4 ohms. Então, como é que eu vou ligar 4 ohms em 4 alto-falantes de 12 e de 8 ohms? Então, tudo isso eu aprendi com ele. Ele me passou essas orientações na prática, no dia a dia ali, ó, todo final de semana, fora durante a semana que tinha revisão. Gente, eu tinha semanas que eu passava a semana toda fazendo revisão de cabo, de caixa, de fiação, da parte elétrica, porque ia fazer um som maior, ia usar todo o sistema de som, então tinha que revisar tudo. O som chegava do evento, desligava, chegava lá no galpão, segunda-feira, tinha que botar tudo para fora e fazer. E isso, o tempo foi se passando, 10, 12, quando eu fiz 12 anos, aliás 11, de 11 para 12 anos minha mãe faleceu. Aí, meu amigo, foi um momento muito difícil na minha vida, porque quando eu tô no início da jornada,
aprendendo a trabalhar, a fazer as coisas e querendo ganhar mais para ajudar em casa, porque eu sabia da necessidade que tinha em casa, né? Era eu e mais 2 irmãos, meu pai desempregado, minha mãe lavadeira, né? Então era muito difícil, pessoal. Era muito difícil. Por isso que o valor que eu ganhava lá, tanto pelo clube, tanto por esses eventos, ia todo para a mão de minha mãe. E ela que fazia a feira, que pagava as coisas com esse dinheirinho aí, entendeu? Então, quando eu estava já começando a aprender as coisas para poder ganhar mais, levar mais para casa, ela aí faleceu. Ela não chegou a ver esse meu start, né, no mundo profissional. Foi um momento muito, muito ruim, porque eu não quis mais voltar para casa, eu não quis mais dormir em casa, né? Eu já era uma pessoa, um jovem, uma criança, não sei se eu posso dizer assim, mas hoje 12 anos é uma criança. Mas eu já era uma criança independente, eu já tinha valores, já saía daqui da Boca do Rio, ia lá para Barroquinha, para a escola, já subia andando lá para o comércio, com 12 anos de idade, pessoal. Então já tinha autonomia, certo? Já era autônomo já. E aí, com a morte dela, eu não consegui voltar para casa. Eu não conseguia voltar para casa, tá? Porque no período que ela ficou internada, eu ia para o hospital, né? Ficava lá no hospital, de manhã ia para a escola, de tarde para o clube, de noite para o hospital de novo. Eu fiquei 1 mês nesse ciclo. E quando eu cheguei lá e me informaram que ela não estava na sala, eu pensei que ela estava em casa. E aí, quando eu cheguei em casa, cadê ela? Não estava em casa. Então essa onda da expectativa de eu chegar em casa e ela estar em casa, e depois disso ela não estava nem em casa nem no hospital, óbvio, porque tinha falecido. Então, para mim, naquele momento, eu não conseguia voltar para casa, porque eu sabia que ela não estava em casa, né? Eu sabia que ela não estava em casa. E aí como eu já tinha a chave lá da sala do som do Clube Fantoches, o pessoal saía, né? Durante a semana o pessoal saía, eu me trancava lá dentro. Eu me trancava dentro da sala, né? Eles saíam, tinha um cachorro lá na época, que o nome do cachorro era Thó, um Fila. Fila, quem conhece de raça sabe que Fila é um cachorro bem grande e forte, né? Tinha um casal desse cachorro, dessa raça, e eu tinha que ficar trancado dentro da sala, eu não podia sair da sala. Mas mesmo assim eu optei por ficar na sala. E lá na sala eu ficava estudando, né? Ficava pegando, ligava um som, estudava, ficava gravando aquelas músicas na época Globo FM, né? Aquelas músicas românticas, e gravava para quando ter um aniversário, alguma coisa assim, a gente ir lá botar fita, ficar trocando fita e tal, até que veio a época de disc jockey, né? Que era com CD. Nessa época que veio essa parada aí do CD, eu já era DJ. Eu era DJ com disco, né? De ficar ali fazendo aquelas manipulações com os discos, beats e tal. Depois veio as fitas. Aí as fitas eu só fazia uma interação entre os discos e a fita, beleza? E depois veio os disc jockey, né? Que na época chamava de disc jockey, que era da Pioneer, né? Uns equipamentos da Pioneer. Que, enfim, só que eu não tinha muita habilidade com aqueles equipamentos, tinha que estudar mais e tal. Só que com o passar do tempo, eu fui entrando para a área de sonorização, né, da parte técnica mesmo. Aí eu já conheci uma outra pessoa chamada Rubens, da Rickson, que já tinha uma outra estrutura de som, que era hiper mega top power, né? Caixa Streetway, potência já era. Qual era as potências, meu pai? Eram as mesmas PM5000 na época, né? PM5000 Grandjeon, só que ele tinha hacks de PM5000, né? Ele não tinha 1 ou 2 PM5000, ele tinha um hack. Ele tinha hacks, ele tinha 4 ou 5 hacks de PM5000 e sistema de som, se não me engano, ele tinha 32 graves de som, mas só funcionava só funcionava 8. As potências tinha esses hacks tudo, mas quando somava tudo só tinha 4, 5 funcionando.
E aí a gente tinha que fazer manutenção desse material, identificar, e aí eu fui trabalhar nessa empresa, pessoal. Aí eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, fui trabalhar nessa empresa. Antes de eu ir trabalhar nessa empresa, na empresa de Seu Bonfim, eu já estava dominando tudo já. Ele praticamente não ia nem nos locais, nos eventos, ele não ia nos eventos. Porque era eu que fechava, eu que contratava o pessoal, contratava os caminhões, eu que levava o sistema, montava, fazia o som, desmontava, levava para o galpão e passei esse período todo aí de 12 até os 15 anos nesse processo. Daí por diante, entrei na empresa de Rubens, da Rickson, e por essa empresa aí a gente começou a aprender mais de sonorização. Foi aí onde eu encontrei meu amigo Barroso, que hoje somos parceiros até hoje, né? Eu tinha 16 anos quando o conheci, né? Que foi um cara que a visão dele com minha visão bateu em relação à sonorização. A forma como as coisas tinham que ser. Éramos dois amantes da música, né? Dois amantes da sonorização. Então foi um par, assim, muito bacana, né? Eu e Barroso, né? Valdinei Barroso, a gente já vem dessa estrada aí há muito tempo. Temos muita história para contar e juntos vamos estar aqui também fazendo um relato também da vida dele, da história da vida dele, que eu acho que isso é muito importante ficar aqui registrado e também para você saber que quando a gente fala, quando a gente orienta, né? A gente orienta com base, pessoal. A gente orienta com uma base e não é uma basezinha de 5, 6. Certo que as coisas se atualizam, entendeu? A gente tem que estar procurando se atualizar, mas a base é primordial, entendeu? Você quando tem uma base, independente das situações que você venha passar, você tem uma base ali a qual você tem uma segurança, entendeu? Então é essa segurança aí que nós passamos para vocês. Inclusive temos um curso, vocês que assistiram esse vídeo até agora, né? Aqui no link, aqui embaixo, né? Tem um link que você já é direcionado direto para o meu WhatsApp ou direto para o site, onde você vai ter orientação sobre o curso de sonorização e mixagem, né? Que o nosso intuito aqui também é fazer você, desenvolver você e o trabalho que você faz na sua igreja, na sua banda, seja lá onde você esteja, o nosso objetivo é esse. E para que vocês também venham também levar crédito, né? Porque o mundo hoje, o mundo da internet, todo mundo fala o que quer, diz o que quer e muitas das vezes a gente fica sem saber em quem acreditar, né? Para poder dar início a um treinamento, dar um início a um curso, dar um início a qualquer situação, hoje em dia está complicado. Então, por isso que eu tomei um tempo, o seu tempo, para poder falar um pouco da minha história. E aqui eu estou resumindo. Beleza, pessoal? Então, na Rickson foi que eu comecei a entender, ter uma visão maior. Depois da Rickson, eu saí da Rickson com o conhecimento básico que eu tinha, eu fui para a MFM Sonorização, que é de Álvaro Motoqueiro. Depois saí de Álvaro Motoqueiro, fui para uma das maiores e melhores empresas de som de Salvador na época, que era a M Sonorização, que era a empresa de som de Augusto Menezes, né? Quem conhece aqui. Então lá na Augusto Menezes foi realmente onde eu tive o melhor conhecimento de áudio. Foi lá que eu me bati com os técnicos da banda Titãs, da banda que nós fazíamos muito, o Festival de Inverno, né? Em Vitória da Conquista, eu acho, não me recordo. Mas todo ano, eu trabalhei nessa empresa durante 4 anos e todo ano a gente fazia festivais, fazia grandes eventos para empresas top. Então aí eu comecei a ter uma conexão com pessoas de nível bem superior mesmo. Até o ponto de chegar na empresa, a melhor empresa de som da Bahia na época era a empresa de João Américo, que hoje todo mundo na área de som sabe quem foi João Américo e sabe a referência que essa empresa é, né? Era e é
aqui na Bahia, porque talvez não exista mais a empresa João Américo, mas talvez, né? Mas quando se fala no mundo do áudio em João Américo, todos tiram o chapéu. Então eu fui para trabalhar nessa empresa, cheguei a apertar a mão do senhor João Américo, que inclusive eu sou muito grato, foi uma honra, né? Falar com aquele homem na época. E ali eu não consegui trabalhar na empresa dele, mas quando eu apertei a mão dele, pode ter certeza que ele transferiu naquele aperto de mão, eu consegui extrair dele um pouco de uma visão superior de áudio, né? Porque minha vida daí por diante já tomou uma outra direção, casei, tive filhos e já muda tudo. E aí é a base da estabilidade para a família e tal, enfim. Mas aqui fica um pouco do nosso relato, tá? Fica um pouco do nosso relato aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu depoimento aqui. Se inscreva no nosso canal, beleza? Deixe o seu like. Compartilhe aí com seus amigos, com pessoas que você vê que também tá indo nessa mesma trajetória de áudio, né? Porque temos nossas histórias, mas as nossas histórias cruzam com histórias de outras pessoas. E eu fiquei muito feliz em compartilhar isso com vocês, beleza? Então, tamo junto e até a próxima.